Olá pessoal, nessa videoaula nós vamos dar continuidade à introdução à dinâmica e agora nós vamos fazer a introdução de alguns conceitos fundamentais para que a gente possa compreender melhor as relações entre força e movimento. Então nós estamos tratando aqui das leis de Newton, mas nós não vamos enunciá-las ainda de uma forma final, ou tal como nós as teríamos nos livros. Nós estamos primeiramente vendo essas leis de forma muito intuitiva. Então algumas colocações aqui são provisórias. Alguns enunciados também serão provisórios, e à medida que a gente for avançando e for aprofundando, os conceitos vão ser melhor definidos e vão atingir, digamos assim, a sua versão final, pelo menos final para os nossos objetivos. Então, só retomando rapidamente, na última videoaula a gente viu como as concepções de repouso e movimento de Aristóteles foram superadas, e quem deu início a isso de uma forma bastante contundente, não apenas Galileu, mas Galileu é um personagem importante, ele vai fazer então a refutação de algumas das ideias do Aristóteles. Ele vai escrever alguns livros, dentre os quais uma obra que vai inspirar o Isaac Newton. E com base nesses trabalhos do Galileu, não somente nos trabalhos do Galileu, mas principalmente, o Newton vai então formular 3 leis de movimento, que é o que nós vamos aprofundar um pouco nas próximas videoaulas. Então, na última videoaula, nós vimos a primeira lei de Newton, que provisoriamente pode ser enunciada como está aqui, né? Devido à inércia, todo corpo livre de interações permanece em repouso ou em movimento, e esse movimento é em linha reta e com velocidade inalterada, ou seja, não é qualquer movimento que pode ser mantido por inércia. É um movimento bem específico, é em linha reta e com velocidade inalterada. Então hoje, nessa videoaula, nós vamos destacar um pouco essas palavras que estão aqui em vermelho na primeira lei de Newton. O conceito de inércia, a ideia de interação, o conceito de repouso e o conceito de movimento e o conceito de velocidade. Para isso, nós vamos então imaginar um objeto qualquer. Eu coloquei aqui uma caixa cúbica, mas a gente pode imaginar que é um objeto qualquer. De acordo com a mecânica newtoniana, os objetos têm uma propriedade denominada inércia. É algo inerente a eles. E o que essa propriedade revela dos objetos? Bom, primeiro, a inércia dos objetos significa uma certa persistência. A ficar em repouso, se o corpo estiver em repouso, ou a manter um movimento em linha reta e com velocidade inalterada se o objeto estiver em movimento. Então, antes de mais nada, a inércia é uma persistência ao repouso ou uma persistência em andar em linha reta e com velocidade inalterada. Se o objeto está em repouso, ele vai persistir a ficar em repouso. Se o objeto está em movimento, ele persiste em permanecer em movimento, em linha reta, com velocidade inalterada. Mas isso tudo só se verifica se o objeto estiver livre de interações. Já vamos entender e aprofundar rapidamente o que vem a ser essa ideia de interações. Então imaginemos um objeto em repouso, é a primeira situação possível, né? Devido à inércia, um objeto em repouso persiste a ficar em repouso se ele estiver livre de interações. E a outra situação é o movimento em linha reta com velocidade inalterada. Um objeto em movimento persiste em movimento em linha reta com velocidade inalterada. Essas duas situações são consequências do objeto ou dos objetos terem uma propriedade denominada de inércia. Mas agora a grande questão é a seguinte: como ocorre a mudança no estado de movimento? Então, se sabemos que por inércia os objetos podem se manter em repouso em MRU, como é que ocorre a mudança? Como é que um objeto sai do repouso e entra em movimento? Então esse é um segundo ponto a ser analisado. Então veja, uma forma, ou a forma que o Newton vai encontrar para responder a essa questão é que os objetos são colocados do repouso para o movimento através de interações. O que é uma interação? É uma interação com outro corpo, ou seja, um outro objeto
vai agir sobre aquele que está em repouso. Então, coloquei aqui uma mão, né, para vocês terem a noção de que vai haver uma interação. Quando alguém empurra um objeto, esse objeto está interagindo então com essa pessoa que o está empurrando. Dessa forma, nós temos uma maneira de tirar os objetos do repouso e colocá-los em movimento. Então, é isso que é interação para o Newton, é o contato entre dois objetos. Pelo menos num primeiro momento é assim que nós vamos definir interação. A interação é uma ideia, um conceito um pouco mais abrangente, mais complexo. Não é só isso que eu estou colocando aqui nesse momento, mas introdutoriamente é assim que nós vamos entender que é a interação. Então, a interação é quando um objeto toca o outro e o empurra ou o puxa. Então é empurrando ou puxando as coisas que elas são tiradas do repouso e entram em movimento. Isso é que é interação para o Newton, pelo menos no primeiro momento. Então, quando nós vamos empurrar um objeto, nós sentimos que os objetos resistem a entrar em movimento. Então, é um fato que os objetos resistem às alterações de movimento que a gente tenta impor a eles. Essa resistência ela pode ser maior ou menor dependendo da massa do objeto, né? Então, nós já estamos aqui lançando mão de um conceito, que é o conceito de massa, mas eu vou definir um pouco melhor adiante, não nesse momento, mas todos nós temos intuitivamente a ideia do que seja a massa de um objeto. Então, objetos que têm menos massa são mais fáceis de serem empurrados. Objetos que têm mais massa são mais difíceis de serem empurrados. Então veja, colocar um objeto em movimento implica em sentir dele uma certa resistência. Ele oferece essa resistência a ter o seu movimento alterado. E essa resistência é tanto maior quanto maior for a massa do objeto. No nosso dia a dia, nós temos muitas experiências relacionadas a empurrar ou puxar coisas e nós sabemos que algumas são mais fáceis de serem empurradas e outras nem tanto. Então, na figura de cima, por exemplo, nós temos um sujeito empurrando um veículo, que é mais difícil do que empurrar uma bicicleta com uma criança em cima. Então, esses objetos resistem de forma diferente, um mais e outro menos. E essa resistência tem a ver com inércia também. Então, além da inércia ser uma persistência ao repouso ou ao movimento em linha reta com velocidade constante, a inércia também é uma resistência a alterações de velocidade ou alterações de movimento. E isso se verifica quando os objetos estão sujeitos a interações. Então, a inércia de um objeto ela tem dois papéis. Se um objeto está livre de interações, é por causa da inércia que um objeto em repouso fica em repouso, como também é por causa da inércia que um objeto em movimento fica em movimento em linha reta com velocidade constante. Então, se está livre de interações, esse é o efeito que vai ser observado devido ao objeto ter inércia. Então, a inércia é responsável pela persistência no repouso ou no MRU se o corpo estiver livre de interações. Agora, se o corpo estiver sujeito a interações, a inércia ela vai ser responsável por uma certa resistência a alterações na velocidade do corpo. Se o corpo está parado e você quer movimentá-lo, ele vai resistir a essa mudança na sua velocidade, que é zero, porque ele está parado, para algum valor, porque você quer movimentá-lo. E aí, quanto mais massa o objeto tem, mais inércia ele vai oferecer. Então, a inércia ela tem dois papéis na mecânica newtoniana. É a persistência ao repouso ou ao MRU, se o objeto estiver livre de interações, e é a resistência que os objetos oferecem quando você interage com eles, quando você tenta empurrá-los ou puxá-los. Então vamos fazer aqui rapidamente um resumo das ideias que nós vimos até aqui. A inércia é ela que explica a situação de persistência ao repouso ou ao movimento retilíneo uniforme quando um corpo está livre de interações. E ela também explica a resistência às mudanças no estado de movimento dos objetos. Quando você quer tirar um corpo do repouso para o movimento, ele resiste. E vale o inverso também. Se ele está andando e você quer pará-lo, ele vai resistir a ser parado.
Então, quando um corpo está livre de interações, a inércia tem um certo papel, e quando um corpo está sujeito a interações, a inércia tem um outro papel de nos fazer sentir a resistência do objeto. A massa é a quantidade de matéria contida em um corpo. Quanto mais matéria tem um corpo, mais inércia ele oferece. Isso é uma observação que se experimenta. Então veja, a massa, além de ser a quantidade de matéria contida em um corpo, vai ser também uma medida da inércia de um corpo. Quanto mais massa, mais inércia. Quanto mais inércia, mais persistência ao repouso ou mais resistência a ser colocado em movimento. Agora, veja, estamos falando em repouso e movimento. Então vamos agora entender melhor o que significa dizer que um corpo está em repouso. Um corpo está em repouso quando ele não muda de lugar. E o que é o lugar? É o local onde o corpo está. Então, se eu tenho aqui uma superfície, um objeto, se ele está em repouso, o local em que ele está, a posição que ele ocupa, não muda, né? O lugar onde o corpo está é sempre o mesmo, não se modifica. O que significa dizer, então, que um corpo está em movimento? Né? Nos utilizando da mesma ideia, o corpo está em movimento quando ele muda de lugar. Então, se o objeto estava aqui e depois ele passa a estar aqui, significa que houve uma mudança de lugar, uma mudança na sua posição. Mudar de posição significa estar em movimento. Então, repouso é quando a minha posição não muda, e movimento é quando a posição muda. E sempre que a posição muda, veja só, nós vamos chamar de mudança de posição a diferença entre o local onde o corpo estava e o local em que ele se encontra agora. Então, quando um objeto muda de posição, há sempre uma distância percorrida. Ok? E agora nós podemos matematizar essa ideia. Qual foi a mudança de posição? De quanto mudou a posição do objeto? É fato que não é a mesma. Então, se mudou, como que eu caracterizo essa mudança? Que medida eu posso fazer para dizer que mudou a posição? E uma outra situação é o quão rápido isso ocorreu. Porque dois objetos que estejam aqui e depois venham para cá podem fazê-lo em diferentes tempos. Pode ser que um seja mais rápido e o outro mais devagar. Então veja, a ideia de rápido ou devagar está relacionado ao tempo gasto para percorrer uma certa distância. Então nós utilizamos uma trena para medir a mudança de posição e um relógio para medir quanto tempo o objeto levou para mudar de posição. Então medimos o comprimento que há entre as duas posições, isso nos dá uma ideia de distância, e medimos o tempo gasto para o objeto sair daqui e chegar até aqui. Essas duas ideias nos permitem construir o conceito de velocidade. A velocidade é a razão entre a distância percorrida, o espaço que o corpo se deslocou, e o tempo gasto nesse trajeto. E isso pode ser escrito em termos matemáticos de uma forma bem simples. A velocidade nós vamos representar pela letra V, a distância percorrida pela letra D e o tempo gasto pela letra T. Veja, quando nós começamos a matematizar, envolve sempre o uso de grandezas físicas. As grandezas resultam de medidas ou resultam indiretamente de medidas. E as medidas implicam em instrumentos. Então, do ponto de vista da mecânica, esses dois instrumentos aqui são básicos. Uma fita métrica para medir comprimentos e um relógio para medir tempos. Distância, normalmente nós iremos medir em metro ou em quilômetro, embora possamos medir em outras unidades, centímetro, etc., milímetro. E o tempo nós vamos normalmente medir em segundo e em hora. De modo que dividir distância por tempo sempre então nos dará algo do tipo metros por segundo ou quilômetro por hora, e essa aqui é uma unidade muito comum e muito conhecida nossa, do nosso dia a dia, né? A gente anda de carro ou outros objetos que se deslocam, a gente costuma ter a medida da velocidade em quilômetro por hora. No momento nós não vamos nos apegar muito aos detalhes disso, a ideia aqui é só introduzir o conceito de velocidade.
E mais para frente, em outras videoaulas, nós vamos ver alguns exemplos e como é que essas unidades precisam ser ajustadas caso elas não estejam convenientemente, digamos assim, medidas convenientemente para a solução de um problema, certo? Inclusive, esse conceito de velocidade que eu estou colocando aqui é um conceito bastante vago ainda, um pouco limitado, inclusive. A ideia de velocidade para a mecânica é um conceito muito mais elaborado do que esse que eu estou colocando aqui, mas né, relembrando e reforçando que nós estamos ainda em caráter introdutório, então essa é uma noção muito básica a respeito de velocidade. O conceito de velocidade é um pouquinho mais sofisticado, mais refinado, mais cuidadoso do que esse que eu coloquei aqui, mas de início ele vai nos ser bastante útil. Então, retomando, né, nós havíamos definido inércia e massa e agora vamos definir também posição. Posição é o lugar onde o corpo está. Isso é posição. Repouso é a condição em que a posição permanece inalterada. Um objeto está em um determinado lugar e ele permanece naquele lugar. Então dizemos que se a posição não está mudando, o objeto está em repouso. O movimento é o oposto disso. Quando a posição muda, nós temos que o objeto sai de um lugar e vai para outro lugar. Então, à medida que o tempo passa e o corpo muda de posição, nós dizemos que temos um objeto em movimento. E isso nos permite construir o conceito de velocidade, porque mudar de posição implica em percorrer uma distância em um certo tempo. A razão entre a distância e o tempo, nesse tipo de fenômeno, é chamado de velocidade. Existe um terceiro conceito muito importante aqui que eu não vou colocar nessa videoaula dessa forma assim tão introdutória ainda, que é o conceito de referencial. Dizer qual é o lugar em que o corpo está não é uma coisa tão fácil quanto parece, tá? Mas por hora nós vamos ficar só com a ideia mais intuitiva a respeito do que é posição, o que é o lugar onde o corpo está, e as ideias de repouso e movimento que derivam dessa ideia de posição. Não mudar de posição é estar em repouso e mudar de posição é estar em movimento. E sem muito compromisso ainda, repito, né, com a ideia de referencial que será introduzida mais adiante.